Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer ao nosso Mestre querido pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Como ele mesmo nos disse, né, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele também estará presente. E que nosso amado Mestre possa nos abençoar nessa noite, nos iluminar nossa mente, para que possamos aprender mais um pouco, para que possamos, né, juntar mais um pouquinho dessa bagagem maravilhosa que nós temos que carregar nessa nossa trajetória. Pedir também a espiritualidade amiga que esteja nos protegendo, nos guardando, cada um nas suas casas, né, todos juntos, que possamos seguir nossa caminhada, buscando evoluir cada dia mais, vencendo as nossas dificuldades, vencendo, né, aquilo que ainda a gente luta, combate no nosso íntimo, que possamos, né, levar paz, levar alegria, levar luz por todos os caminhos que nós passarmos. Que assim seja. Wagner, com você, seja aí bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, o nosso tema hoje, não separeis o que Deus juntou. Como a doutrina espírita pode nos esclarecer acerca desta frase que Jesus pronuncia? E nós, os espíritas, como podemos trabalhar para que nós sejamos capazes de atender a este mandamento, que é o que nós veremos no decorrer do estudo, que a doutrina nos esclarece que é de nossa inteira responsabilidade a realização dele. Nós vamos fazer uma certa introdução do texto onde Jesus fala isso, e depois eu separei elementos para trazer, para que nós possamos, com base no que Jesus fala, nas informações que a doutrina espírita nos esclarece, como nós podemos compreender isso para o nosso uso no dia a dia, nessa existência e em existência seguinte. Devemos ter em mente que o estudo ele é específico, ele é para nós que estamos aqui e é para nós que frequentamos e estudamos a doutrina dos Espíritos, porque nós vamos verificar que a informação trazida de Jesus, somada à doutrina, só tem sentido e só pode ser compreendido para aquele que, além de ter a escola primária, tem a escola secundária, então só nesse momento pode fazer faculdade. Para compreender os ensinamentos de Jesus é necessário ter o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, para só então a gente ter uma clareza do que ele nos fala. E, seguindo então, ele diz para a gente assim, essa passagem está em Mateus, no capítulo 19, entre os versículos 3 e 9, e também ela é citada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. Então, também os fariseus vieram ter com ele, Jesus, para o tentarem e lhe disseram. Então Mateus já chama a atenção para nós que os fariseus buscavam tirar de Jesus algum tipo de resposta que pudesse condená-lo nos atos das leis que eles, os fariseus, seguiam. Então eles, os fariseus, perguntaram a Jesus, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Porque dentro dos 10 mandamentos, nós não vamos achar, dentro dos 10 mandamentos, nós temos as leis que Moisés nos apresenta,
Mas a doutrina vai nos mostrando que no decorrer do tempo, Moisés precisou ir ajustando determinadas regras ou leis para que ele pudesse conter as pessoas dentro daquela época, tanto que nos 10 mandamentos diz: não matareis, não cometereis adultério, e no entanto nós vamos ver que em determinados momentos da lei, Moisés fala que aquele que cometer determinada infração será apedrejado, será excluído e por aí afora. Então os fariseus perguntam: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, disse: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio o criou macho e fêmea? E disse... Antes da gente continuar, quando Jesus disse, não lestes, eu vou trazer um pedacinho da parábola do bom samaritano, que também nos ajuda a compreender os ensinamentos. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei e como interpretas? Jesus procura verificar, junto àquele que o aborda, qual o conhecimento que ele tem da lei. E aqui, na parábola do bom samaritano, o doutor da lei diz, que amará seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus diz, está certo, faça isso e viverá. E nesta outra parábola em que nos encontramos, nós vamos verificar também Jesus falando, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? Jesus está se referindo ao livro Gênesis, no capítulo 1, aonde Moisés escreve que Deus fez o homem à nossa semelhança, o fez homem e mulher. Isso aí conforme a tradução. Então Jesus chama a atenção para o que estava na lei. E aí Jesus pergunta, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher quando ele casa, e não farão os dois senão uma só carne? Referindo-se ao livro Gênesis, no capítulo 1, onde Moisés escreve para nós isso também. Assim, já não são duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E então a gente se pergunta, então quer dizer que Deus nos criou em par, homem, e nos criou mulher, sempre par? Como compreender esses ensinamentos? E aí nós temos mais um trecho para a nossa reflexão mais à frente. Por que, então, retrucaram eles, os fariseus, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? No nossos dias de hoje, o divórcio. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres. Mas, esse mas é muito importante ali na frente, no começo não foi assim. Então Jesus explica que Moisés deixou anotado nas leis civis a permissão dos homens dar a carta de separação à mulher, e Jesus explica que foi necessário que Moisés fizesse isso, dado a dureza dos corações humanos naquela época. Era melhor que fosse dispensado à mulher do que
criar sofrimentos físicos e materiais naquele ser. Como inclusive hoje nós, dentro da nossa civilização, verificamos muito mais seguro, muito mais cristão, fazer com que haja uma separação entre casais do que permitir que eles permaneçam e ou vai criando sofrimento angustiante no outro de menor força, ou que eles se matem. Por isso eu vos declaro, dizendo Jesus, que aquele que despede sua mulher a não ser em caso de adultério e desposa outra mulher, comete adultério. Ele despediu uma e ainda se desposou da outra. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, além de Jesus mostrar para nós a lei de Moisés, nos dizendo que no início não era assim, as uniões eram estáveis, e mostrando para nós que, em função da dureza dos corações, se fazia necessário essa separação. Mas ele, Jesus, nos chama a atenção. Se despediu a mulher e abraçou outra, cometeu adultério. E aquele que abraça aquela que foi despedida também comete adultério. Então verificamos que o erro, o pecado, ele consta sempre dos atos que nós fazemos se não conhecemos com clareza a lei. O que nós vamos aprender ao longo do estudo, não só desse, mas ao longo da nossa existência e da nossa busca por conhecimento, é que Deus avalia os nossos erros conforme a nossa idade. Uma criança de 2 anos, quando entra na cozinha da mamãe e derrama o seu pacote de farinha de trigo, a mamãe tem uma reação com relação àquela criança. A recolhe, dá banho, troca de roupa e a coloca no cercadinho e depois vai limpar a cozinha que ficou suja. Mas, se essa mesma mamãe tem também uma criança de 15 anos, 17 anos, que entra na cozinha dela e derrama sua farinha de trigo, a reação da mamãe vai ser muito diferente do que aquela criança de 2 anos. Mamãe vai fazer o filho jovem limpar a sujeira, vai dizer a ele que precisa da farinha e que ele tem que ir à venda buscar outra, e muitas vezes ainda diz para ele que ele vai ter que lavar a sujeira da roupa dele, e ele ainda precisa se banhar. Então a gente vê que a mamãe, dentro do mesmo evento, cuida de forma diferente da forma de punição. A criança pequena sofreu a restrição no cercadinho e o jovem sofreu a tarefa de limpar a sujeira e buscar outra farinha. Deus também observa a nossa capacidade intelectual e de conhecimento da vida espiritual. Aos espíritas que muito é dado, muito mais lhe será cobrado. Então, como Jesus diz que em uma situação ou outra cometemos adultério, como nós vamos compreender essa observação em que que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz? Eles dizem assim: imutável só há o que vem de Deus, as leis de Deus. E como Jesus disse que no início não era assim, dizendo para nós que as uniões no início eram estáveis e duradouras, e com o passar dos milênios é que ela se tornou desgovernada, tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, como verificamos, à medida em que o homem foi desenvolvendo em inteligência, em conhecimento, passou a também criar leis que regulasse a vida social.
E essas leis, elas se tornam mutáveis à medida em que a civilização avança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então nós vamos ver no dia de hoje países onde existem uniões de poligamia e onde existem países em que essas uniões múltiplas são ilegais. Vamos ter países em que diz que pode-se haver a separação, mas teremos localidades em que a separação não é permitida. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo diz que no casamento, mesmo nos dias de hoje, o que é de ordem divina é a união do sexo. E eles vão nos explicar como isso acontece. Essa união do sexo é para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, no casamento, mesmo nos dias de hoje, a união do sexo é de ordem divina, porque essa união tem como objetivo dar prosseguimento à humanidade. Se não houvesse essa união sexual, nós estaríamos extintos em algum momento. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas. Não há, no mundo inteiro, nem mesmo dentro da cristandade, nem mesmo dentro daqueles que professam o cristianismo, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não haja com o tempo sofrido mudanças. Então, à medida em que a sociedade avança em inteligência e em condição moral, ela vai ajustando as leis para que as leis se tornem favoráveis à sociedade. E então as leis humanas vão se alterando ao longo dos milênios, mas as leis de ordem divina são sempre a mesma. E nós vamos verificar que a de ordem divina, como é o caso da união dos sexos, desde o início até os dias de hoje, bem como mais para o futuro da humanidade espiritual, a ordem de união sexual será sempre a mesma, com o objetivo de fazer com que a sociedade humana tenha continuidade. Porém, vamos verificar que as condições que irão regular essa união será sempre tracejada, planejada, organizada e modificada pelo ser humano. E vamos ver que à medida em que os humanos, a vida humana, à medida em que a inteligência humana avança em sabedoria, em ciência e em moralidade, vai ajustando as leis para atender a sociedade de um modo geral. Ainda eles dizem que daí resulta que, em face da lei civil, que no nosso caso, no Brasil, a lei civil faz uma união, um casamento, o que é legítimo num país e em dada época é adultério num outro país e numa outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família. Aqui na nossa sociedade brasileira, a união civil tem por objetivo dar direitos, permissões, deveres e obrigações a cada parte daquele casal, de forma que possa aquele conjunto familiar ter uma proteção legal dentro da sociedade.
interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. E aí eles vão finalizando dizendo assim: assim, é por exemplo que em certos países o casamento religioso é único, legítimo. Noutros, é necessário, além desse casamento religioso, o casamento civil. Outros, finalmente, este último casamento civil basta para regular a vida social. Mas a união dos sexos, a par da lei divina material, em função da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus. Então os Espíritos vão nos chamar a atenção que dizendo que, além da união dos sexos, que é uma lei imutável e é divina, há uma outra lei divina que se associa a essa lei dos sexos, que é exclusivamente moral essa lei, que é a lei do amor. No reino animal existe a lei divina da união sexual, mas no reino animal nós não temos a lei moral, nós não temos a lei de amor. Essa lei de amor, ela só existe entre os seres humanos, entre os espíritos. E aí nós temos duas leis para que possamos atender aos mandamentos de Deus. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que se afeiçoam mútua, assim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitissem aos filhos. No reino animal há a lei sexual, em que os animais procriam e muitas vezes o macho vai embora e a fêmea cuida. Há outros casos em que no reino animal os dois cuidam, e há casos que no reino animal a fêmea vai e o macho cuida. Mas no reino humano, no reino humano, a lei ela é muito clara. Deus quis que houvesse a união dos laços pela carne, mas também que houvesse essa afeição mútua dos esposos para que pudesse ser transmitido esses ensinamentos aos filhos, que darão prosseguimento também quando se tornarem pais. E que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar dos filhos e a fazê-los progredir. No reino animal, nós não verificamos progresso na sociedade. Já no reino nominal, os seres humanos progridem a cada instante. Desde o princípio estamos sempre em evolução e para isso é necessário que os pais transmitam aos filhos amor, cuidado e progredir. E finalizando essa parte do Evangelho, eles dizem que nas condições ordinárias, habituais, costumeiras do casamento, a lei de amor é tida em consideração. Eles nos questionam se quando nós, nos dias de hoje, quando dispomos a fazer um matrimônio, temos a lei do amor já vinculada em nosso ser, em nosso conhecimento para praticá-la no dia a dia? E eles nos respondem dizendo que ainda, de modo nenhum, temos essa consideração da lei do amor. Atendemos à lei da união sexual, mas ainda não estamos em condição de atender à lei do amor. E para a gente compreender a lei do amor, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, aonde eles nos traz a definição de amor.
nós temos no Evangelho, no dicionário, a definição de amor. Mas a definição que temos no dicionário é muito diferente dessa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que amar, quando amamos alguém, quando amamos de verdade, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, que cumpre as promessas que faz, ser probo, aquele que honra, que é honrado, que é íntegro, que apresenta um excesso de honestidade no seu dia a dia. Recebi um troco a mais, devolvo. Alguém perdeu alguma coisa, achei, busco quem é. Alguém cometeu uma falta prejudicando a si mesmo, eu vou lá e o auxílio a reparar. Consciencioso, aquele que é consciente, meticuloso, cuidadoso, responsável e instruído. Até aqui eu me enquadro dentro dessa definição de lei de amor que os Espíritos nos oferecem dentro do Evangelho? E eles dizem que devemos ser leal, probo, consciencioso para fazermos aos outros o que queira que estes lhe façam. Então, quando eu começo a compreender essa lei de amor, eu passo a observar todos os meus atos para que ele não seja prejudicial ao outro. Porque eu espero também que aqueles que vivem ao meu lado possam também agir de modo que não me prejudique. Então, queira que estes lhe façam. Amar é procurar em torno de si, é eu olhar em torno de mim. O sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, que humilham seus irmãos para suavizá-la. Eu trabalho nesse sentido no dia a dia para auxiliar, porque aqui inclui a esposa e os filhos. Nós sabemos que na doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 393, diz assim, que quando nós estamos no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós olhamos o nosso passado, observamos o que fizemos de errado, com quem fizemos de errado, como poderíamos ter evitado aquelas faltas, e pedimos a Deus para nascer novamente dentro de determinadas condições e com determinadas individualidades para fazermos a correção. E muitas vezes podemos ter esposa ou esposo que são almas que me comprometi com elas na existência passada. Sabendo eu hoje disso, já que eu estudo a doutrina dos Espíritos, dou conta de administrar o lar a ponto de manter a união do sexo, mas também a união do amor através das leis morais que a doutrina me ensina. Voltando ao Evangelho, antes Pedro diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Quando amamos, conforme essa definição do Evangelho, nós conseguimos cobrir uma multidão de pecados, pois a gente verifica que amar não é simplesmente gostar de alguém, de abraçar ou estar com alguém, mas ser leal, probo, consciencioso para fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós, mas também procurar em torno de nós o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os nossos irmãos para suavizar aquelas dores. Então, voltando ao Evangelho, eles nos dizem que não se leva em conta
a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atrai um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. E eles nos fazem essa observação porque muitas vezes os casamentos que são feitos hoje ainda no mundo físico, na nossa época, são muito mais em função dos interesses materiais do que pela afinidade das almas. O de que se cogita e não é de satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais que faz que muitas vezes nos vinculamos um ao outro. Às vezes um se aproxima do outro dado a sua beleza, o outro se aproxima dado às condições financeiras, e Emmanuel diz que muitas vezes dentro desses casamentos não existe a interferência do coração, somente o interesse material. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, não se subtraísse, se não tirasse a única que a sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Se as uniões fossem feitas com base no amor, não teríamos tanto problema com relação à separação. E se conhecêssemos com mais profundidade os ensinamentos dos Espíritos e compreendendo as reencarnações sucessivas que temos e que muitas vezes nascemos e nos unimos a situações bastante complexas dado ao nosso passado, nós não nos perturbaríamos diante dos quadros familiares que constituímos. E ao dizer Jesus, não sereis senão uma só carne, e ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo as leis imutáveis de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Porque muitas vezes se diz, e que sejam um casal, que se unam e que não se separa o que Deus uniu. Mas a doutrina vem nos mostrando que muitas vezes essa união no mundo físico e principalmente também nos dias de hoje, elas são feitas por interesse e não por amor. E aí eles finalizam esse trecho dizendo que, por que então retrucaram eles aonde disseram que Moisés, que ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Que Jesus diz que foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisse vossas mulheres? Mas Jesus finaliza esse quadro lá atrás dizendo assim, mas no começo não foi assim. Essa introdução agora vai nos permitir entender o que a doutrina nos mostra. Vejamos, Jesus diz que no começo não era assim, em que as uniões eram estáveis. E o que a doutrina nos traz sobre isso? Se nós observarmos essa imagem, observamos aqui o começo. Um bebê, 0 ano, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria e precisando de tudo para ser auxiliado no seu desenvolvimento. Ao longo dos anos, esse bebê se torna uma criança e se torna independente. Quando jovem, mais independente, mais conhecedora das coisas. Quando adulto, maior independência, mais sabedoria
maior interesse pela vida, capaz de auxiliar os que estão abaixo, mas também verificamos já nesse quadro o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E à medida em que o tempo passa, adquirimos conhecimento, adquirimos mais liberdade, livre-arbítrio, e podemos auxiliar mais ou podemos ser alguém mais egoísta, mais orgulhoso ou mais vaidoso. Quando bebês, se nós colocarmos criança entre 1 e 2 aninhos juntas, não importa se elas são ricas ou pobres, se são da cor tal ou da etnia tal ou tal. Essas crianças, elas vivem tranquilamente misturadas, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma discriminação. À medida que essas crianças crescem, lá pelos 7, 8, 10 anos, dependendo da educação que elas tiveram, da natureza dela, elas já começam a sentir diferença entre elas e outro. Quando jovem, então, um de cabelo grande, outro de cabelo curto, um de unhas pintadas, outros de piercing pelo corpo, outros de cabelo raspado, e assim vai se criando clãs. E quando se torna adulto, vai fazendo a mesma coisa. O interessante é que quando chega numa idade mais avançada, todas essas características que nós criávamos e que criavam clãs, grupos ou divisão, na idade mais avançada isso já começa a desaparecer. O ser já bem amadurecido, ele olha para trás e vê que quanta bobagem foi discriminar isso ou foi lutar por isso, sendo que tudo ou todos são iguais. Essa é a nossa observação no mundo físico. E como é no mundo espiritual? Porque Jesus disse que lá no começo não era assim. A doutrina nos diz o seguinte: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. A doutrina diz que nós somos um clarão, uma chama, uma centelha etérea. Aqui nós não estamos vendo nenhum corpo, nenhuma cor de pele, nenhum título de reconhecimento, nem riqueza, nem pobreza. Não estamos vendo etnia, não estamos vendo de qual país. E eles dizem que essa chama ou essa centelha tem uma cor que, se pudéssemos vê-la, vai do escuro, aqui temos um espírito escuro, ao brilho do rubi, um espírito colorido. Conforme o espírito é mais puro ou menos puro, mostrando para nós que entre o espírito escuro e o espírito brilho de rubi existe uma longa e imensa evolução. Então, quando Jesus diz que no princípio era assim, ele estava dizendo que os espíritos, quando bebês, quando almas muito bebezinhas, tanto quanto o bebê, aquele corpo que a gente viu do bebê, são almas simples que viviam unidas em família, em casais, e não haviam separação e nem a brutalidade que existe antes. Mas a doutrina vai nos mostrar que quando alcançamos a condição de brilho do rubi, voltamos a viver como era no início, amando todos e não tendo diferença um para com o outro. A gente observando esse quadro, nós vamos verificar que da mesma forma que o corpo físico é bebê aonde nada sabe, quando Deus cria o espírito, ele também é bebê, tão bebê quanto o nosso bebê, nada sabe. E esse espírito bebê, ele reencarna também, tanto quanto nós espíritos já amadurecidos reencarnamos. E eles reencarnam, nascem em corpos bebês, mas esses corpos bebês vão amadurecendo. E a doutrina diz que no mundo primitivo,
são aonde os espíritos bebês se desenvolvem. Então, apesar de serem espíritos bebês, como bebês são os nossos corpinhos e aqui eles nada sabem, o corpo físico que o espírito bebê utiliza cresce e amadurece tanto quanto o nosso corpo físico hoje. O que vamos verificar é que, pela natureza da vida aqui, essas almas bebês, elas vivem uma vida rudimentar, tanto quanto os nossos bebês quando nós colocamos lá no berçário. Eles simplesmente comem, dormem, choram, fazem pipi e assim vai o dia inteiro. Para o espírito bebê é mais ou menos isso que acontece. A própria doutrina diz que na infância os espíritos vivem somente à cata de alimentos. Continuando, nós vamos observar que o espírito bebê renasce normalmente nos corpos e vamos observar que Deus sabiamente coloca junto da comunidade de espíritos bebês espíritos crianças que já têm conhecimento e que nascem no meio deles para dar orientação. Da mesma forma que às vezes colocamos crianças juntos de algum bebê para que aquela criança dê uma olhadinha e nos ajude a cuidar dela. Mas Deus também coloca espíritos jovens, já com um bom conhecimento, para nascer no meio dessa sociedade e ajudá-la a se desenvolver. E assim vamos verificar que ao longo dos séculos, dos milênios, os espíritos vão desenvolvendo. Segundo o que acabeis de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexistentes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer das diferentes fases da vida? Pergunta de Kardec, Livro dos Espíritos, questão 115, aonde os espíritos respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende de sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem um termo, a vida física, ao passo que a dos espíritos se prolongam ao infinito. Então o espírito surge bebê e vai reencarnando. E essa comparação do corpo físico que nós estamos utilizando aqui, os próprios espíritos diz para nós que é uma comparação boa para compreendermos o princípio dos espíritos. E por isso Jesus diz que no início não era assim, porque no início eram espíritos bebês que conseguiam viver bem e se relacionavam bem, tanto quanto as nossas criancinhas pequeninas que, independente de cor, raça ou grau financeiro, se colocarmos juntas, elas vivem bem. Começa a se ter problema à medida que essas crianças começam a crescer, se tornam jovens e adultas. É exatamente o que acontece conosco no dia de hoje. Por sermos espíritos já bem amadurecidos, já carregamos o egoísmo, a vaidade e o orgulho. E aí passamos a distinguir uma coisa da outra. Como ainda estamos presos à vida material, valorizamos a beleza e as condições financeiras para realizarmos casamento. Bom, eu ainda tenho mais material sobre esse assunto, mas eu vou avançar um pouquinho mais para a gente compreender e o tempo não acabar comigo. Então, nós vamos observar que ao longo dos milênios, os espíritos vão amadurecendo, saem da condição de bebês para a condição de espíritos criança, depois espíritos jovens, adultos, espíritos mais amadurecidos, até que um dia esses espíritos se tornam espíritos cor de rubi.
alcançando como exemplo a condição de espírito puro como Jesus. E Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mostrando para que nós sejamos capazes de alcançar toda a sabedoria dele. E a doutrina nos mostra que à medida em que o mundo evolui, à medida em que nós nos instruímos, vamos engrandecendo nas nossas ações intelectuais e nas nossas atitudes morais também. E aí vamos verificar que a doutrina também diz que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E isso é importante para nós porque no Livro dos Espíritos, continuando a questão, eles dizem assim: o espírito não tem sexo, como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização? E aí eu trago a chama, o clarão, a centelha, que somos nós, espíritos, onde vimos no quadro atrás em que os corpos físicos são meros disfarce com que utilizamos para vir para o mundo físico. No mundo espiritual, escolhemos conforme a necessidade de aprendizado um uniforme feminino ou um uniforme masculino. Então eles dizem que o espírito não tem sexo, como nós entendemos, porque compreendemos que ter sexo, a separação deles, é como essa da imagem, um menino e uma menina. O espírito que animou o corpo de um homem, em uma nova existência, pode animar o corpo de uma mulher. Quando errante no mundo espiritual, que prefere o espírito, encarnar num corpo de homem ou no de uma mulher? E eles dizem, isso pouco lhe importa. O que o guia na nova escolha são as provas porque haja de passar. Chegando a esse ponto, nós vamos agora em André Luiz, que vai finalizar o nosso estudo nos dizendo o seguinte: perguntaram ele no livro Evolução em Dois Mundos, ou fizeram essa pergunta aos espíritos no livro Evolução em Dois Mundos, o seguinte: ocorre separação entre cônjuges espirituais? Observamos que aqui não é uma pergunta entre cônjuges encarnados ou do mundo físico, mas cônjuges do mundo espiritual. E para quem leu o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, ele vai relatar no livro que no momento da reencarnação, Lívia era um espírito de grau elevado que estava junto dele e o acompanhava há muito tempo, e ela renasceria junto com ele na condição de esposa para auxiliá-lo dentro da história há 2000 anos. E vamos verificar depois Emmanuel contando para nós no livro Renúncia o retorno dele à vida espiritual e o retorno do mesmo espírito, Lívia, mas que não se casam. No livro Há 2000 anos, a união desses dois espíritos na vida física. Mas no livro Renúncia, não existe a união desses dois espíritos na vida física, apesar deles terem renascido. E aí André Luiz nos esclarece assim: pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores daquele mundo superior escolham um dos cônjuges espirituais para serviço particular entre os homens encarnados na Terra. Um deles encarna. O outro não teria essa tarefa de renascer. Então verificamos que
Os espíritos temporariamente ficarão separados em condições onde um se encontra na atmosfera espiritual e o outro encarnado. E esse espírito que é escolhido para renascer atende a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Por isso ele nasce. E no livro Renúncia, é o caso de Emmanuel. Ele renasce para atender a uma necessidade física e também seu aprimoramento, mas aquela que fora sua esposa em outra existência física não renasceria com ele. André continua dizendo que, além disso, esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio na esfera superior, mostrando que nós estaríamos na esfera superior fazendo estágio, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis nos resgate de compromissos determinados, mostrando que aquele espírito renasce e ele vai fazer um conjunto familiar se valendo de espíritos que vão estar associados a ele nesta família. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade espiritual e que vai ficar no mundo espiritual enquanto seu companheiro desce para renascer e constituir uma família física e consanguínea, pelo menos circunstancialmente, esse espírito superior que vai ficar no mundo espiritual roga a Deus, e com êxito essa rogativa, a possibilidade de custodiar, de vir nascer no mundo físico, próximo a esse espírito do cônjuge que vem em tarefa, com objetivo, como objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Então nós temos no mundo espiritual um casal e de grau já elevado, em que depois de estagiar um ou outro em esfera mais elevada se preparando, um desses nasce para constituir um conjunto familiar e desenvolver um trabalho aqui no mundo físico. O outro, que deveria ficar, pede a Deus a oportunidade de poder nascer, mas em regime de renúncia, viver às margens daquele conjunto familiar para auxiliar o seu cônjuge espiritual renascido e constituído numa família consanguínea para a tarefa de aprimoramento. E aí André Luiz vai terminando dizendo que perguntaram a ele qual a conduta afetiva entre as almas enobrecidas, e ele diz que quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo. Somente desprendendo-as, e essa energia do mundo afetivo é as energias do campo, do ato, da ação sexual, somente desprendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre através do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Traduzindo essa última tela, que eles estão nos dizendo e complementando com o nosso estudo.
é que as separações que existem no mundo físico, ela não é uma separação de uma união feita por Deus, porque como nós vimos, o próprio Cristo disse e a doutrina mostra, no princípio não era assim. Quando as almas eram bebês, nasciam, constituíam conjunto familiares aqui no plano físico, mas elas não tinham ainda egoísmo, vaidade e orgulho entre si. Então, no começo, aquela constituição familiar era constante. À medida em que o espírito cresce, alcança a idade criança, depois jovem, já adquire a vaidade, o orgulho, e quando reencarna, os casamentos são mais feitos pelo interesse material do que pela afetividade do amor. Porque precisamos, inclusive, conhecer o que é amor para sabermos agir com amor. E quando André Luiz nos relata no quadro anterior que, no mundo espiritual, as almas se unem depois que elas alcançaram um determinado grau de aprimoramento, de aperfeiçoamento. É como nós aqui na Terra, que depois que às vezes chega aos 50, 60 anos, olhando para trás e vendo a importância que demos a algumas coisas, vamos verificar que perdemos muito tempo e aí passamos a mudar o nosso comportamento. Os espíritos, depois de milênios de reencarnação e de existência, começam a alcançar graus elevados aonde compreende que o ato sexual em si, a vida conjugal física, é só uma tarefa de trabalho, de auxílio ou de resgate de uma falha do passado, e que quando eles nascem no mundo físico buscam cumprir essa tarefa com nobreza, e que, estando associado a outra alma no mundo espiritual, essa união ela não tem a necessidade da força genésica ou da força sexual, e com isso, quando um precisa às vezes nascer no mundo físico para desenvolver a tarefa, o outro não sente ciúme, não sente angústia e nem sente traído, porque ele compreende os processos reencarnatórios. E para finalizar o nosso último quadro, a doutrina nos diz assim, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 888a: não esqueçais nunca que o espírito, e aí a gente vê os graus de evolução dos espíritos, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então nós, os espíritas, estando encarnados na Terra, devemos compreender que o conjunto familiar ele é constituído de almas variadas, e aqui a gente vê, por exemplo, a condição espiritual desse que é o papai. Nós vemos a condição espiritual da mamãe, que é um espírito com um grau mais evolutivo do que o do papai, então percebemos que ela carrega uma tarefa de orientar este na condição de papai, porque ela é um espírito superior que orienta aquele que tem menos conhecimento. Vamos observar a filhinha que tem o grau evolutivo equivalente do papai e que a mamãe terá que auxiliá-la desde a sua infância até a sua condição de adulto. E vamos observar que a criança carrega um conhecimento maior do conjunto familiar, onde, quando essa criança se tornar adulta, será o esteio do conjunto familiar. E muitas vezes essas almas, dado seu grau evolutivo, deixam no mundo espiritual aquele cônjuge espiritual que ou o aguarda
para terminar esta tarefa e retornarem e se encontrarem, ou ele desce e nasce na redondeza desse conjunto familiar para auxiliar aquele a quem ele ama e deseja auxiliá-lo na sua jornada evolutiva. E assim nós chegamos ao final do nosso resumo do estudo. Espero que as informações tenham ficado claras e se desejarem fazer pergunta e tivermos tempo, fiquem à vontade. Obrigado pela oportunidade. Uma coisa que às vezes passa despercebido é a questão do espírito bebê, do espírito criança, do espírito adulto e do espírito evoluído. Esse material didático ele está dentro da doutrina, porém espalhado em vários locais, como o livro A Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos. E quando a gente consegue reunir, a doutrina procura nos mostrar que, da mesma forma que nós temos no mundo físico o bebê, a criança, o jovem, o espírito passa por essa mesma escala evolutiva. Por isso que às vezes a gente diz, tá vendo aquela pessoa de cabelo branco, de barba branca, com aquela idade e agindo como criança? Por quê? A doutrina procura nos mostrar que a alma que habita aquele corpo amadurecido é uma alma jovem ainda, é uma alma que está em evolução. Só o uniforme que ela utiliza é que amadureceu, mas ela ainda é uma alma jovem e, como nós vamos verificar, o conjunto das famílias são constituídas de almas variadas. Tanto é que hoje nós estamos aqui e grande parte do nosso conjunto familiar está fazendo qualquer outra coisa, menos estudar a doutrina. Não, eu quero agradecer somente, agradecer, muito legal. E é muito interessante quando você fala, o Wagner, aí, né, o espírito bebê, quer dizer, a pessoa está de cabeça branca, mas as atitudes, né? Assim como nós encontramos criança que tem fala, você fala, mas de onde tirou isso? Com essa cabeça desse jeito, né? Então, é pouca idade, mas você observa um avanço. Mas é justamente o que você explicou aí nessa questão do espírito bebê, o espírito mais elevado, que já passou, né? Já veio várias vezes, com muita aprendizagem, com muita evolução. Muito bacana, eu gostei muito, viu? Muito obrigada. E é exatamente isso que nós devemos ter sempre em mente, porque se nós observarmos Jesus, vejamos ele. Imagina a família de Jesus. Nós vamos ter José, nós vamos ter a Maria, que é a mãe, e Jesus, uma alma extremamente elevada e que nasceu no meio em que os espíritos não tinham grande evolução. E tem uma frase de Jesus que ela é muito interessante porque ela diz assim: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, era o espírito de maior envergadura daqueles que nasceram no mundo físico naquela época. Mas Jesus continua dizendo que no céu, ele, João Batista, ainda é menor. Quando Jesus diz que João Batista era mais elevado, ou seja, no mundo físico dos nascidos de mulher era o maior, ele está falando que inclusive João Batista era uma alma com um grau evolutivo maior do que Maria e José, se fizermos essa leitura com um raciocínio bem amplo. Então vamos observar que Jesus se mostrava um espírito elevado. Depois nós teríamos João Batista, conforme as palavras de Jesus, e poderíamos então ter José e Maria como almas que o acolheu como filho
E como criança, como bebê, Jesus não saiu caminhando. Maria o acolheu no colo, o amamentou, o ensinou as primeiras palavras, a andar, porque se Jesus saísse andando, mesmo bebezinho, Maria com certeza ficaria escandalizada. Então nós vamos verificar que mesmo o espírito elevado, quando chega no mundo físico, num corpo bebê, ele precisa de cuidados em que aquelas almas adultas dispensarão a ele. Exato, eu achei interessante quando eu li e analisei essa frase de Jesus, que dos nascidos de mulheres, João Batista é o maior. Porém, no mundo espiritual, ou no céu, como diz Jesus, ele ainda é o menor, mostrando a altivez, a claridade, a evolução de João Batista. E aí eu faço essa observação em relação a José e Maria, porque, como Jesus diz, dos nascidos de mulheres, João Batista é o maior. Porque senão ele poderia dizer que João Batista seria mais ou menos, alguma coisa assim, mas ele fala, é o maior. Só que no céu, João Batista ainda é menor. E aí a gente compreende nessa análise que José e Maria são almas extremamente elevadas porque abraçaram uma tarefa grandiosa. Mas eu levei em consideração essas palavras de Jesus para fazer esse raciocínio, nunca menosprezando a evolução espiritual das individualidades, mas observando as próprias palavras do Cristo, que é muito clara. Dos nascidos de mulheres, João Batista é o maior. Ou seja, de todos aqueles que estavam reencarnados, João Batista era o espírito mais gradual que tinha abaixo dele. E depois os outros. Mas no céu ele faz a demonstração que João Batista ainda tinha muita coisa que caminhar. Como o planeta é um planeta de provas e expiação, nós compreendemos que a maioria das almas que se encontram aqui ainda estão muito longe da perfeição. Então nós teremos espíritos extremamente elevados, às vezes se comparado a nós, mas como o próprio Cristo disse, que no céu ele ainda é o menor, porque não conhecemos a extensão do infinito. Quer falar mais alguma coisa, Wagner? Bom, eu tenho ainda bastante material. Se vocês perguntassem, eu poderia talvez trazer esses materiais, tirando alguma dúvida, porque como observaram, todas as informações elas foram organizadas, mas todas elas tiradas da doutrina. Aqui não tem nenhum comentário meu que seja o meu entendimento, mas sim toda a informação é o que os espíritos nos falam. O que eu fiz foi criar uma organização para que a gente pudesse fazer uma leitura e uma meditação sobre o assunto e trazendo em determinado momento alguns desenhos para dar uma melhor clareza nas palavras dos espíritos, porque, como diz Allan Kardec, né, lá na questão 115, quando Kardec pergunta, né, segundo o que acabais de dizer, porque tem mais algumas coisas ali, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer das diferentes fases da vida. Então os espíritos dizem, sim, a comparação é boa, porque nos permite ter uma ideia por que eu tenho uma pessoa adulta do meu lado e agindo com brutalidade, com ignorância, com falta de sabedoria. Porque, como a gente viu no outro quadro do conjunto familiares, Deus misturam as almas de modo que as que mais sabem possam orientar
às que menos sabem. E assim nós vamos nos instruindo uns aos outros. Como esse quadro aí. Estamos entre um superior que nos guia e aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esse mesmo dever. E aí eu trago um exemplo que é interessante. Numa sala de aula, quantos professores nós temos? 10 professores? 15? 8? 7 professores? Quantos professores a gente tem numa sala de aula? Numa sala, em geral, um professor por vez, né? Professor, ok. E quantos aprendizes nós temos na sala de aula? Vários, 30, Vários. 40. Ok. No nosso conjunto familiar, quantos espíritas temos? Às vezes nós estamos aqui do nosso conjunto familiar, às vezes só eu sou o único espírita, ou seja, aquele que compreende a doutrina dos espíritas e está estudando os processos reencarnatórios. O restante do meu conjunto familiar pode ser ateu, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser uma outra religião qualquer. Então, Deus cobra daquele que mais recebeu informação, por isso que os nossos conjuntos familiares, conforme a doutrina nos esclarece, é uma diversidade de grau evolutivo de espíritos. Vamos agradecer a Deus, então, por essa oportunidade maravilhosa que tivemos. Vamos pedir a Deus que não desista de nós, né? Que nós possamos continuar firmes na nossa jornada, que nós possamos continuar firmes nos nossos propósitos para com Ele. O nosso Mestre Jesus abençoe a nossa noite, o nosso resto de semana. Muito obrigado a todos vocês por estarmos juntos nessa. Boa noite.